Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, tá bom? Antes de irmos para a agenda, vamos para a nossa acolhida, tá certo? E essa semana, como eu já havia combinado com vocês no outro vídeo dito, a gente vem com poesia, tá certo? E agora eu vou ler para vocês Janelas. Preste bastante atenção que essa poesia foi escolhida com muito carinho. Janelas. Pelas janelas da minha vida sonhei, e tudo o que via e desejava, aos poucos se realizava. Outros sonhos se transformavam. Sem pressa, pelas janelas eu via a vida inteira, as cores da aurora, em renovação dos caminhos, na multidão que caminhava, nas palavras pronunciadas, no grito dos desajustados, na lucidez, das noites claras de lua cheia e na escuridão da lua nova. Mas era na criança que brincava e na inocência do seu coração que via os sonhos que ali estavam e a cada ano se multiplicavam. Era simplesmente o espetáculo da vida que dizia: viva intensamente. Então, é a poesia da Rosaura, espero, tá certo? E eu escolhi com muito carinho, né, para a gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, nós vamos para a nossa agenda, com esse momento em que eu peço para que vocês peguem o módulo 2 de vocês, que já faça sua anotação na agenda, não deixe acumular nada, né? Organize sua agenda. Ela tem que ser usada, ela tem que estar organizada, as aulas estão acontecendo, então não tem por que você não fazer, né, suas anotações, seus registros da sua vida estudantil aí no que se refere à realização e agendamento das atividades para vocês, tá bom? Então, a gente vai para o módulo 2, começando na página 40. Por que começa na página 40, professora? Porque começa com o texto, né, que inclusive eu li uma parte e deixei vocês na iminência de lerem as demais, dando continuidade ao texto, e hoje a gente começa aqui na página 43. Vamos começar com a interpretação oral. Espero que vocês... Eu gostei demais desse texto, espero que vocês tenham gostado também. Ao ler o título do conto, foi possível identificar o assunto da história? O que vocês acham? É possível, né? É sobre a sensação de que algo estranho vai acontecer. Né? A indicação que o autor quis dar foi essa, e realmente surtiu efeito, né? A história apresentada no conto é semelhante ao que você imaginou antes da leitura? O que vocês acham? E é de cada um, tá bom? O que você achou do conto? Gostaram, não gostaram? Vocês acharam misterioso? Acharam que a autora foi criativa, causou suspense? Não é a opinião de vocês, né? Uma opinião não é só, gostei. Não, não gostei. Não, a opinião tem que ser contextualizada. Você é uma pessoa que produz ideias. Então, você tem que se posicionar enquanto aluno pesquisador, um aluno que está aí produzindo e construindo o seu conhecimento também, tá bom? Sua análise e seu senso crítico. Olha aí. Assim como a garota do conto, você também tem medo de algo? O que vocês acham? Então, você vai pensar aí, o que vocês têm medo, o que lhe causa medo, tá bom? E nós vamos agora para a interpretação escrita. Quem são os personagens do conto? Você vai dizer uma garota, a mãe dela e uma criatura estranha. Essa criatura estranha a gente descobre depois que é quem? A barata. Qual é a confissão feita pela garota no início do conto? A confissão é que ela sempre teve um medo secreto, desde criança. Qual o acontecimento dá origem ao conflito do conto? A vontade da garota de pegar sua caixa de recordações. Onde estava, isso aí é para testar mesmo, para certificar de que você leu. Onde estava a caixa de recordações e o que havia nela? A caixa de recordações estava no maleta do guarda-roupa, e nela havia fotografias dos amigos da escola, um caderno de entrevistas, postais de viagens, pasta com papéis de cartas, bilhetes e presentes de namorados, ingressos de shows e outros itens que a garota gostava de colecionar. No início do conto, há uma indicação de quando se passa essa história. Identifique a expressão que marca o tempo no texto e sublinhe, né? Olha aí. Então, o tempo. Aí você vamos lá no texto, procurar, né, esse tempo. Olha aí, ó. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Naquela noite, né, foi o tempo. Tá bom? Certo? Essa marcação temporal e a descrição do espaço onde se passa a história colaboram para gerar o clima de mistério e curiosidade no leitor. Justifique sua resposta, né? Ele está afirmando, ele está perguntando isso. Olha aí, sim. Com a noite, os acontecimentos ficam mais sombrios, né? Pois a falta de luz diminui a visibilidade, óbvio, e aumenta o mistério.
Além disso, a garota estava sozinha, o que pode gerar medo do inesperado, já que sua mãe não estava por perto para ajudá-la. O conto é um gênero normalmente organizado em algumas etapas. Aí ele lhe diz quais são essas etapas, né? É uma situação inicial, é um conflito, um clímax e um desfecho. Aí você vai relacionar essas etapas, né? A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então vamos lá. Naquela noite eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no malheiro do guarda-roupa. É assim que começa. Então, é a situação inicial. Aí, subi os primeiros degraus, a escada balançou. Inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo. Expirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo ligeiro mal-estar, mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Isso aí é o quê? É um conflito. Aí você vai. Tudo aconteceu muito rápido. A criatura correu por sobre meu braço, roçando as patas nojentas em minha pele arrepiada. Aí é o clímax, né? Aquele momento de tensão mesmo. E por fim, então, morri. E aqui estou. Né? Desfecho. Olha aí. Quando você, né, relê o trecho do conto, aí a gente já leu aí. Subiu os primeiros degraus, a escada balançou, inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo, expirei fundo e subi, mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar, mas resolvi encarar o medo da altura e não desistir facilmente. Outros 2 degraus. Será que a caixa estava muito pesada? A criatura pressentiu o movimento e recuou para o fundo. Não contava com essa agitação. O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante. O aroma de alimento a atordoava. Precisava comer de qualquer jeito. E se ela contornasse o lugar? Haveria como fugir se fosse vista? Né? Então, a gente já viu, né, que existe diferentes tipos de narrador. Uma mesma narrativa pode ter mais de um narrador. Aí, lê as informações a seguir, identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. Olha aí, narrador-personagem. Narra a história em primeira pessoa, sendo o personagem dela, apresenta opiniões sobre os acontecimentos apenas sob o ponto de vista, tendo visão limitada dos fatos. Já o onisciente narra a história em terceira pessoa, né? Sabe de tudo que acontece na narrativa, conhece a vida dos personagens e pode descrever seus sentimentos e pensamentos. Né? Narrador-personagem, narrador-observador, que pode ser chamado também de observador. Então, no primeiro parágrafo, narrador-personagem, pois os fatos são narrados em primeira pessoa. Né? Subir os degraus, olha aí. E no segundo, pois os fatos, né, a criatura pressentiu, olha aí, são narrados em terceira pessoa. E o narrador conhece os sentimentos e o pensamento da personagem. Tá bom? Aí vamos para a página 45. Na página 45, nós temos: contorne a alternativa correta em relação à descrição da criatura estranha. Aí tem aí, né? Corpo arredondado e pequenas asas, antenas, corpo alongado e gelatinoso, 2 pares de antenas, corpo achatado e patas peludas, corpo estranho, asas e antenas. O narrador, você vai contornar, né? Passar um traço. Então, qual é a descrição da criatura? O de azul, né? Corpo estranho, asas e antenas. Tá bom? O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Vocês lembram? Trabalhar à noite, evitar a luz do sol, preferir as sombras, a sujeira e a umidade. Ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual era o medo da garota? Vocês acham que sim? Sim, o medo que a garota tinha desde pequena era de barata. É possível chegar a essa conclusão quando a criatura estranha é revelada e descrita no final do conto, ao mesmo tempo que assusta a garota e causa repulsa nela. Qual é o objetivo do conto lido? Assinala a alternativa correta. Entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual apresenta o enigma que é desvendado no final da história. Quem produziu o conto lido? Você já leu outras indicações, outras publicações dessa pessoa? Comente. Né? Aí você sabe o nome da autora, né, Flávia Muniz, tá certo? E você vai pesquisar. Se você tiver gostado do jeito que ela escreve, você pode pesquisar através do nome dela outros textos da autora em questão. Em que material esse conto foi publicado originalmente? Né? No livro Fantasmagorias, né? Onde é possível encontrar contos de suspense? Onde a gente encontra? Em livros, revistas, blogs, né? Sites de internet, tá bom? 15ª. Observe o pronome destacado no trecho abaixo. Olha aí. Parou por um instante, vibrando para captar presenças denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela, e nem sabia que era observada. A quem se refere esse pronome?
a garota, né, que está sendo observada pela barata. Que outra palavra desse trecho se refere a esse mesmo personagem? O pronome oblíquo a, em localizou-a, né? Preste atenção. Com que objetivo os pronomes foram usados nesse trecho? Para evitar a repetição de um mesmo termo, né? Deixando o texto ele um tanto menos cansativo. Finalmente, adorava explorar terrenos desconhecidos, uma tiara de veludo polido, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia, com restos endurecidos grudados no papel. Um verdadeiro manjar dos deuses. Nesse trecho, os termos terrenos desconhecidos se referem a quê? Ao maleiro do guarda-roupa, que é o local onde a personagem está. Assinale a alternativa que corresponde à expressão de destaque no trecho apresentado. Olha aí. Alimento dos sonhos, comida abençoada, doce feito pelos deuses do Olímpio. Alimento dos sonhos, né? Por que a embalagem de chocolate quase vazia é considerada o manjar dos deuses pela personagem? Porque essa personagem sobrevive de restos de comida e gosta de doces, né? Então, a gente tem aí, nesse quadrinho amarelo, o conto de suspense, que é uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de incerteza e tensão durante a leitura. O conto é um texto relativamente curto, né, que apresenta poucos personagens, tempo e espaço reduzidos. O narrador pode ser personagem, observador, e a estrutura do texto é organizada em situação de início, né, inicial, conflito, clímax e o desfecho. Né? Então, fica aí, né, a nossa correção, tá certo? E a gente faz, né, uma breve explicação para que vocês possam, né, ter essa noção desse conto de suspense e dessa caracterização do personagem que é que você vai precisar para responder as questões indicadas na agenda. Então, a gente tem aí o uso de adjetivos especiais, soturnos, que foram usados para acreditar os personagens e objetos em cena. Bastante uso de advérbio de modo, discussões das ações em período curto, né, as orações são sempre coordenadas, há uma ausência de diálogos, emprego de verbo no pretérito imperfeito, tá bom? Uma narrativa deve elucidar os acontecimentos, respondendo as seguintes perguntas. O que, né, os fatos que determinam a história, quem, a personagem ou personagens, como, o enredo, o modo como se tece os fatos, onde, o lugar ou lugares da ocorrência, o momento ou momentos em que se passam os fatos, e a causa do acontecimento, né, o porquê. A estrutura dessa narrativa pode ser a seguinte, pode ser uma situação inicial, onde se expõe um assunto, lugar ou ação que vai acontecer, a complicação ou problema que vai ser apresentado gradativamente, o clímax, que a complicação eleva ao máximo de suspense, e o desfecho, né, que soluciona ou tenta solucionar o problema. Aí vem para vocês como criar esse suspense, né? Você vai criar frases que apenas sugiram que provoque no leitor a vontade de querer saber o que vai acontecer depois, né? Esse suspense. Ter margem se pensar em vários suspeitos, com vários fatos combinados com ações que despistam o leitor. É indicado trabalhar com muitas pistas, falsas, outras verdadeiras, né? Verbos, tá bom? Use palavras e vocabulários específicos para criar suspense. Adjetivos expressivos, exagerados, advérbios de modo, de lugar, dá um efeito bom no seu texto. Use as palavras-chave com frequência e ênfase. Esconda do leitor determinados detalhes e crie um desfecho inusitado, né? Surpreendente. Tá bom? Aí você vai, com base nesses elementos que foram explicados agora, ter uma condição melhor de responder as questões da página 47 e 48, tá certo? Um abraço carinhoso para vocês e até a nossa próxima videoaula.